Fala galera, no vídeo passado desse anime, vimos que Maya, a irmã de Asahi, deu um pau numa demônio bem forte que havia acabado de derrotar vários aventureiros rank A. No vídeo de hoje, temos a continuação dessa história. Mas antes de começar, já como de costume, já deixa aquele like e inscrição para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, beleza? Bora pro recap! O vídeo de hoje começa com Asahi fugindo de um Goblin. Em dado momento, ele tenta contra-atacar com uma pedrada no bicho. Porém, ele tira apenas 2 de HP dele. E em seguida, o Goblin manda seus amigos atacarem também. Eles vão, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, Maya, a irmã de Asahi, chega e queima todos eles. Após isso, ela vem ver como Asahi está e finge estar limpando ele. Mas a verdadeira intenção dela era pegar na raba do nosso protagonista. Após isso, ela elogia ele e diz que ele tem um belo traseiro. E em seguida, ela o ataca e abraça como sempre faz. Depois disso, Asahi checa seus status e nota que chegou ao nível 10. E diz estar muito feliz e tenta bolar um plano para que ele possa ficar mais forte rapidamente. Sua irmã sugere que ela segure um monstro bem forte para ele bater. Mas Asahi diz que isso não é justo e nega sua proposta. Em seguida, ela faz outra proposta a ele. Se ele atacasse ela, que é muito forte, talvez ele ganhe bastante XP. Mas Asahi também nega e diz que pode machucá-la desse jeito. Ela, ao ouvir isso, fica muito feliz e novamente abraça ele bem forte. Asahi usa seus pontos que conseguiu subindo de nível para aprender uma nova habilidade, que é chamada de Escape. Ela faz ele se teleportar e escapar de qualquer situação difícil para ele. E a primeira vez que ele usa essa habilidade é para fugir de sua irmã, que é maníaca por ele. Após isso, ela vem de novo e Asahi tenta novamente usar a habilidade. Porém ela falha, pelo fato dele não ter mais MP. Mais tarde, Asahi vai à guilda e tenta encontrar alguma missão. E pensa em formar um grupo de aventureiros. E nesse momento, a atendente da guilda dá um exemplo de grupo bem forte, que é o grupo liderado por Siegfried. Aquele mesmo grupo que Killmaria desceu a lenha no episódio passado. Asahi diz a ela que pensará mais um pouco sobre essa ideia de formar um grupo. E enquanto andava pelas ruas, ele encontra um grupo de aventureiros encrencando com um bêbado. Asahi não consegue ficar quieto e taca pedra na cabeça dos valentões. E manda o bêbado fugir enquanto isso. Mas antes que os encrenqueiros chegassem a Asahi, o tal bêbado acaba com todos os 3 facilmente. Nesse momento, Asahi nota que o tal bêbado é na verdade Siegfried, o aventureiro de classe dragão. Após isso, ele agradece a Asahi, e Asahi pergunta o porquê dele estar naquele estado. E ele explica que após serem totalmente derrotados por um só demônio, ele perdeu totalmente a confiança em seus poderes e desistiu de lutar. E agora, ele só bebe e fica vagabundando. Após isso, ele começa a se lamentar, mas Asahi diz para ele não ficar assim, já que o grupo de Siegfried é a referência para todos, e eles levam ele como exemplo máximo de aventureiro. Nesse momento, Siegfried explica que isso tudo são apenas boatos, e que na verdade, o seu grupo não é tudo aquilo que vendem por aí. Na realidade, ele é formado por uma feiticeira que gasta todo o seu dinheiro em casas noturnas, uma elfa que é rabugenta e vive brigando, e Godon, um cavaleiro que tem problemas para se comunicar e Siegfried nunca sequer viu seu rosto. E por fim, ele aconselha Asahi a não colocar seus sonhos em um grupo de aventureiros, já que um grupo não é tão glorioso quanto espalham por aí. Mais tarde, Asahi volta à guilda e logo a atendente vem dizer que tem uma missão urgente para ele. Ele deve eliminar alguns dragões que estão atacando uma vila. Asahi concorda e diz que apenas tem que buscar sua irmã na hospedaria para ela ir junto. Mas a atendente da guilda nega e diz que é muito urgente e já tem até uma carroça para o levar até a vila. E assim acontece. Asahi chega e tem que lidar sozinho com os dragões. Quando ele seria atacado pelos bichões, um ataque gigantesco os acerta e aniquila totalmente os dragões. Asahi pensa que foi sua irmã, mas diferente do que ele achou, quem o salvou foi na verdade Killmaria. Ela diz que veio para devolver a ele a medalha de aventureiros que ficou com ela da última vez. E nesse momento, novos dragões aparecem, mas dessa vez, quem os derrota é Maya, a irmã de Asahi. Após isso, Killmaria finge sequestrar Asahi para conseguir lutar com Maya, mas a irmã dele simplesmente dá um soco na cabeça dela e tenta ir embora com Asahi. Mas antes de ir, Killmaria agarra ela pelo pé e enquanto discutiam, um dragão pega Asahi e o leva para o céu.
As duas, ao ver isso, logo correm para salvá-lo. Após elas salvarem ele, elas conversam um pouco e Killmonger se despede e vai embora sorrindo. E nesse momento, Asahi olha para sua irmã e fala para ela que nesse momento ela é tudo que ele precisa e ele devia parar de pensar em formar um grupo. Sua irmã, ao ouvir isso, obviamente não aguenta e novamente ataca Asahi abraçando e se esfregando nele como sempre. Outro dia, Asahi vai à guilda atrás de uma missão que dê muito dinheiro, já que ele novamente ficou sem dinheiro para o aluguel da pensão que ele está hospedado. A atendente da guilda diz então que tem uma missão perfeita para ele e que o recompensará com uma casa caso ele consiga cumprir a missão. Mas ela diz que obviamente o trabalho não é simples. Ele deve se inscrever aqui no canal e deixar o like aqui no vídeo. Façam essa missão aí também! Na verdade, antes mesmo dele ouvir o que é a missão, vendo a recompensa não pensa duas vezes e aceita. A garota explica a ele deve apenas exorcizar um espírito de uma mansão mal assombrada, o que é um problema para ele, já que ele morre em medo de fantasmas. Asahi volta para casa e explica a sua irmã do que se trata a missão, e logo adentra uma floresta e segue em direção a tal casa assombrada. Maya fala que será moleza conseguir terminar essa missão, mas Asahi fala que vários clérigos e sacerdotes bem fortes tentaram e falharam miseravelmente, e por isso a missão dá uma recompensa tão boa. Eles chegam no local e olham para a casa, e realmente ela tem um aspecto horripilante e Asahi fica com muito medo. Ele decide ir abrir a porta, mas ao tocar na maçaneta um tipo de magia estranha o atinge, e logo em seguida uma voz estranha manda eles saírem de lá imediatamente. Asahi percebe que o tal espírito usou magia de drenagem de poder. Maya, ao saber disso, decide ir no lugar dele e deixa o espírito sugar sua energia até não conseguir mais. Em seguida, o tal espírito some e eles entram na casa. Maya, ao ver que ficaram sozinhos naquela casa, começa a imaginar coisas obscenas para fazer com Asahi. Mas enquanto conversavam, uma cadeira é arremessada do nada em Asahi, e ele acha muito estranho, já que ele pensava que havia acabado com tal espírito. Após ele ser acertado, Maya pega uma poção e joga na boca de Asahi, temendo que ele esteja machucado. O mesmo acontece quando outros objetos o atingem, e Maya vai fazendo isso até acabar com todas as poções que ela tinha. Em seguida, eles convocam o espírito a aparecer e parar com essas covardias, e assim ele faz. Ele aparece e Asahi fica com muito medo e abraça sua irmã. Após um tempo olhando Maya, o espírito reconhece sua força e diz que ela rivaliza com o mais forte general demônio. Ele então decide possuir ela e tomar posse do seu corpo, e assim ele faz, e se aposta do corpo dela. Após conseguir, ele dá uma risada e diz que finalmente conseguiu o corpo mais poderoso. Asahi, sem saber o que fazer, começa a imaginar o que seria possível aquele espírito fazer com um corpo tão poderoso. E todos no mundo inteiro estão em perigo. Em seguida, eles vão em direção a Asahi, que como a última alternativa tenta gritar por Maya para fazê-la despertar. E nesse momento, Killmonger entra na casa e pergunta o que houve para os dois estarem tão sérios. Asahi explica a situação a ela e ela resolve brigar com Maya para tentar fazê-la despertar. Mas antes que eles começassem a brigar, Asahi vê que elas poderão destruir todo o local, fazendo assim com que ele perca a recompensa da guilda. E logo pula em frente e impede Killmonger e Maya de brigarem ali. Mas ao pular no meio das duas, o garoto com uma sorte inexplicável cai novamente nos peitos da demônio, que o chama de safado. Mas ela entende ele e escolhe outra forma de lutar. E o método que ela escolhe é simplesmente uma queda de braços. Sim, ela quer resolver um problema espiritual na base da força bruta. Elas então começam e um grande poder destrutivo vai sendo liberado até que temos uma grande explosão e nos é revelado o vencedor. O espírito no corpo de Maya vence, e Killmonger é totalmente nocauteada. Após vencer a queda de braço, o espírito parte para cima de Asahi e ele manda o espírito o soltar, já que alguém como ele nunca tiraria sua irmã dele, e dá um grande grito falando que não vai deixar que ele fique com ela. Nesse momento, Maya parece recobrar a consciência e o espírito sai do corpo e é purificado. Imediatamente, ela ataca Asahi e diz que está sendo controlada por um espírito e por isso está acariciando ele. Após isso, ela revela que não estava totalmente possuída, estava apenas vendo até onde o espírito iria. Fala também que Killmonger já havia percebido que ela estava apenas fingindo ser controlada. Asahi a repreende e manda ela não brincar mais com essas coisas.
Mai agradece ele e diz que só conseguiu recobrar a consciência graças ao amor dele. E em seguida, eles vão para a guilda fazer o relatório e voltam para limpar a casa. Em dado momento, Asahi pensa ter terminado, mas sua irmã maníaca diz que ele deve prestar atenção enquanto ela limpa e ela começa a se exibir para ele. Após toda essa bagunça, Asahi volta à guilda novamente e a garota de lá acha incrível ele ter exorcizado aquele espírito que nem os melhores sacerdotes do reino conseguiram. E fala também que todos os próximos trabalhos de exorcização ela mandará para ele, já que ele foi tão bem nesse caso. E Asahi acha muito ruim, já que ele morre de medo de fantasmas. E assim se encerra o vídeo de hoje. Gostaram? Então já deixa aquele like maroto e se inscreva que assim você ajuda diretamente o nosso trabalho e faz com que sigamos trazendo mais animes assim para vocês. Deixei também aqui no final um vídeo incrível, onde o protagonista é um garoto sem magia num mundo onde tudo é feito com magia. Para resolver esse problema, ele treinou e ficou blindão. Podem ir lá que está muito engraçado, não vão se arrepender, beleza? Fui!